Boa tarde, estamos ao vivo mais uma vez pela TV 247. Estou aqui com o jornalista Paulo Moreira Leite. Hoje nós vamos entrevistar o cientista político e professor Aldo Fornazieri. Boa tarde, professor. Obrigado pela entrevista, em primeiro lugar. É uma pergunta que a gente tem feito a todos os cientistas políticos que vêm aqui no nosso estúdio. Primeira pergunta é: impeachment ou golpe? E por quê? Bom, eu tenho defendido ao longo do tempo, ainda antes do desfecho, né, em 2016, que se tratava de um golpe. Por que golpe? Porque, na verdade, não havia elementos suficientes, né, para desencadear o processo de impeachment. E uma outra razão é que eu entendo que um impeachment, ele não é um processo apenas político, ele tem que ter uma fundamentação jurídica. Ele é um processo, na verdade, político-jurídico, enquanto que aqueles que justificaram que era um impeachment diziam que se tratava apenas de um processo político e que é legítimo tirar um presidente politicamente quando ele não funciona e assim por diante. Então, desde a Constituição norte-americana, onde se criou o processo de impeachment no parlamentarismo, para mim está claro que o processo ele é político-jurídico. Ele não pode, o aspecto jurídico ele não pode ser separado do jurídico, do político. Então, nesse sentido, quer dizer, como não havia um crime de responsabilidade, além do que a lei do impeachment no Brasil está muito confusa, eu entendo que foi um golpe. E depois eu acho assim que os fatos posteriores demonstraram que foi um golpe, né? As gravações do Sérgio Machado, eu acho que revelaram ali que havia uma articulação golpista para se apossar do poder e também para barrar a Lava Jato, porque as gravações mostraram o seguinte: o Romero Jucá e outros líderes do PMDB, eles entendiam que a Dilma não era capaz de barrar a Lava Jato. E uma das intenções principais do movimento golpista foi colocar um ponto final na Lava Jato. E, em alguma medida, agora estão conseguindo. Então, os elementos políticos posteriores à saída da Dilma do poder comprovam que foi um golpe. O senhor entende, então, que as pedaladas fiscais vieram depois da decisão de tirar a Dilma? Não, exatamente. Quer dizer, isso foi comprovado. Eles foram construindo os elementos para tentar justificar o impeachment no decurso já de um processo desencadeado. E esse também é um outro elemento que caracteriza o golpe, né? Quer dizer, não havia argumentos suficientes para fazer o impeachment. E aí eles foram construindo teses. Primeiro construíram a tese do impeachment e depois a tese e a decisão do impeachment, e depois construíram supostamente os argumentos jurídicos. Quais são as consequências que o senhor já viveu, que estudou vários processos semelhantes, de você ter um golpe de Estado no Brasil hoje? Essa crise que a gente está vivendo é decorrência disso? Esse governo que parece que vai acabar amanhã, consegue sobreviver, mas essa situação de absoluta instabilidade, de indefinição, o senhor acha que tudo isso tem a ver com o golpe? Com certeza. Eu acho que as consequências políticas do golpe impeachment, elas são gravíssimas, né? Quer dizer, temos um governo, em primeiro lugar, veja o seguinte: foi dado aquilo que eu chamo um enorme cavalo de pau na população. Quer dizer, milhões de pessoas foram às ruas lutando contra a corrupção e colocam no poder o governo mais corrupto da história do Brasil, um presidente que vai na presidência da República e comete crime. Então, essa foi uma consequência trágica para a história do Brasil. Mas eu acho que a democracia ela está terrivelmente afetada. Quer dizer, a rigor, nós nunca tivemos democracia no Brasil. Por quê? Porque a democracia, se você for ler os clássicos da democracia, particularmente o Tocqueville, que estudou a democracia norte-americana, ele assimila a democracia à igualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nesse sentido, nunca tivemos democracia. O Sérgio Buarque disse que a democracia é um grande mal-entendido. Mas, na medida em que você dá um golpe, um impeachment que não tem justificativa, você quebra toda, digamos assim, o sistema de confianças políticas que havia se estabelecido após o processo de redemocratização. Então, o país se prepara para a traição em cima de traição. Em primeiro lugar, os partidos que estavam no governo traíram a Dilma,
muitos traem o Temer, quer dizer, para não trair o Temer, eles enfiam a faca no pescoço do Temer e arrancam de lá até a última gota. O Temer trai o povo, né? Quebra o país para se manter no poder. E assim vai. Então, o rosário de traições, quer dizer, quando você dá um golpe, você cria um clima de suspeição geral no sistema político. Ninguém confia em ninguém. Veja agora que o apadrinhado está traindo o padrinho, no caso do Dória e do Alckmin, né? Quer dizer, por que acontece isso? Porque a política ela se degradou completamente do ponto de vista moral e ético. Nós vivemos um país sem moral política, sem ética política. E quando tem um país sem moral política e sem ética política, os atores políticos fazem aquilo que bem entendem, sem obedecer nenhum critério de moralidade, de eticidade e assim por diante. E o senhor falou, inclusive, num artigo nesse final de semana na Carta Capital, que o Temer destruiu a moral, né? Porque, veja o seguinte, quer dizer, por que ele destruiu a moral? Um país que tem um presidente da República que comete crime, é flagrado cometendo crime, e ele permanece na presidência do país, se trata de um país sem moral, um país com a moral completamente destruída. Porque veja o seguinte, quer dizer, na teoria republicana clássica, tem toda uma teoria da exemplaridade. Quer dizer, como é que você consegue fazer com que exista uma amálgama social pela moralidade? A moralidade vem de muitas fontes. Uma delas é a religião, mas uma dela vem dos dirigentes políticos, dos líderes políticos. Se os líderes não dão um exemplo, a sociedade se torna completamente permissiva e desagregada. E é o que nós estamos assistindo no Brasil. Quer dizer, nós temos aqui, o Brasil é um dos países mais violentos, é o país mais violento do mundo. Inclusive é mais violento. Não estão em guerra, né? Exatamente. Então, você percebe que o país está com a moral social destruída. Mas por que está assim? Porque, em grande medida, houve um processo de destruição da moralidade social e pública pelos políticos. E essa destruição chegou ao ápice com o Temer, exatamente porque ele foi flagrado cometendo um crime na calada da noite, né? Mas não há nenhuma dúvida que ele cometeu um crime no exercício da presidência, toda a nação sabe, e ele continua como o principal magistrado do país. Olhando essa situação, a gente vê assim a dificuldade do governo de dar um passo coerente. Quando eu digo um passo coerente, é, por exemplo, o Temer, a gente não sabe se ele vai terminar o mandato. A gente não sabe se ele quer mudar o regime para que ele possa sobreviver. É uma hipótese que tem hoje analisado um artigo da Tereza Cruvinel, dizendo que, olha, o Temer pode ir para o parlamentarismo, porque isso pode ser uma maneira dele se manter no poder. Mais uma estratégia. Mais uma estratégia de sobreviver. Ou seja, o destino pessoal, individual do atual presidente se torna uma coisa tão arriscada que isso se torna a obsessão da República. Ele hoje pode fazer uma reforma política para se salvar. É uma hipótese que existe aí. Assim, a gente não está chegando naquela situação que seria melhor as forças políticas, os que governam as instituições, achar uma saída para tirar o presidente antes que a tragédia se consuma? O ideal seria que o Temer nem tivesse chegado lá. Tá, mas já estamos aqui considerando isso aí. Mas veja o seguinte, quer dizer, por que a situação é gravíssima? Porque o interesse pessoal, no caso do Temer e de alguns outros políticos, está acima do interesse do país. É uma situação bastante assemelhada, digamos assim, às monarquias absolutas, às ditaduras ferrenhas ou tiranias, porque nesses regimes os interesses da pessoa, do monarca, do tirano, do ditador, sempre estão acima dos interesses do país. Então é essa situação que a gente está vivendo. E na verdade são interesses criminosos que estão acima dos interesses do país. Numa lógica como essa, você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque você tem um sistema de cumplicidade entre um presidente criminoso e boa parte de um Congresso criminoso. O que dá sustentação ao Temer? É essa cumplicidade entre um presidente que cometeu crimes e um Congresso na sua
maioria comprometido com um governo criminoso. Isso dá uma certa estabilidade ao Temer. A minha tese é que é muito difícil o Temer sair. O senhor acha que vai ter eleições em 2018? Eu acho que vai ter eleição, porque, veja o seguinte, o Brasil está completamente desmoralizado no mundo. Quer dizer, o Temer não é ignorado pelos chefes de Estado. O Brasil é uma vergonha mundial. Então, não ter eleição significaria um isolamento ainda maior. Eu acho que as eleições não estão em risco. Eu acho que as eleições não estão em risco. Existe esse ensaio do parlamentarismo, mas eu não acredito que se vá tão longe no sentido de impedir a manifestação débil do povo, porque uma eleição é a manifestação débil do povo. Eu tenho dito que na história do Brasil o povo sempre foi bestializado, e a última bestialização do povo foi isso que fizeram com a população que foi para a rua lutar contra a corrupção, que foi dar um golpe para botar o governo, em nome do combate à corrupção, colocar o governo mais corrupto da história do Brasil. Significou uma nova bestialização do povo. Então, o povo brasileiro sempre foi usado como massa de manobra, ele foi usado como bucha de canhão, ele nunca teve voz ativa, e mais uma vez, se o parlamentarismo vier, é cercear essa voz débil das ruas. Já débil das ruas. Débil das ruas, quer dizer, porque no parlamentarismo o jogo ele é ainda mais fechado. Essas siglas que se vendem e outras que compram siglas fariam um jogo ainda mais fechado no sentido de controlar e impedir que qualquer manifestação popular legítima pudesse um dia chegar à presidência da República e governar o país. E, professor, por que as pessoas não estão nas ruas agora? O que mudou em relação ao governo Dilma? Eu entendo que existem duas razões. Em primeiro lugar, boa parte da população está completamente desmoralizada. Por quê? Porque ela foi para as ruas achando que ia encaminhar uma saída da crise para o Brasil, encontrar um novo caminho para o Brasil através do impeachment e tirando o governo do PT, que supostamente era o mais corrupto, coisa que se demonstrou que não era, que não foi o PT que inventou a corrupção. Então, essas pessoas que foram às ruas mobilizadas pelos golpistas, hoje elas estão desmoralizadas. E também eu entendo que as esquerdas, as pessoas de esquerda, as pessoas progressistas, as pessoas que defendem a democracia, elas estão sem ânimo e sem moral para o combate. E ali nós poderíamos fazer uma longa análise. Eu acho que existem erros terríveis na esquerda. A forma como o PT se conduziu no poder, ela foi uma forma errada, ela foi desmobilizadora da sociedade. Os líderes sindicais, os líderes sociais também foram desmobilizadores, porque aí tem um problema histórico. Qual que é o problema histórico? Aqui no Brasil, a direita, o centro, os liberais e a esquerda, todos vão pela via do Estado. Todos querem o Estado. Todos querem se apropriar do Estado porque sabem que o Estado é o grande manancial de onde saem os recursos para as diversas partes de quem controla o Estado. A esquerda ela tem que recomeçar um outro caminho, que é o caminho da construção de baixo para cima, que é o caminho da construção forte daquilo que se chama sociedade civil, que é o caminho da construção forte e autônoma dos movimentos sociais e do movimento sindical. Por exemplo, o movimento sindical, ele ficou completamente atrelado ao governo petista, os governos petistas. E aí, quando vejo o seguinte, quer dizer, eu nunca deixo de lembrar que o presidente da CUT, o Freitas, numa das manifestações, ele disse: nós vamos defender a Dilma nas trincheiras se vier o impeachment. E você falou no exército do Stedley. Quando veio o impeachment, não tinha nem o exército do Stedley e nem as trincheiras da CUT. Quer dizer, e aí a esquerda não aprende com os erros. Em 64, se dizia que o Jango tinha um esquema militar e que as massas sindicais dos trabalhadores o defenderiam na rua. Quando veio o golpe, ninguém o defendeu. E quando veio o golpe contra Dilma, no dia 17 de abril, eu estava no Vale do Anhangabaú. Foi uma das cenas mais lamentáveis que eu vi na vida. Porque, não,
sim, a votação do Congresso é indizível, mas a cena lamentável que eu vi presencialmente foi aqueles manifestantes se retirando do Vale do Anhangabaú completamente sem moral, completamente desiludidos, completamente desanimados. Porque se houve golpe, tinha que haver luta. Então, a esquerda não se preparou para essa luta, porque ou ela não, porque veja o seguinte, se você sabe que é um golpe e não luta, do meu ponto de vista é uma covardia política. Mas eu posso só fazer uma coisa, porque eu queria pegar esse ponto temporal aí, porque de fato houve nas últimas semanas, né, uma certa divisão, porque muita gente achava inclusive que haveria um acordo para você manter a Dilma e a Dilma convocar eleições. Isso foi ventilado, ou seja, isso foi um fator que alguém podia dizer que ajudou a desorientar o que seria uma resistência encarnecida, uma resistência duríssima, porque a situação era duríssima mesmo. Mas eu queria complicar um pouquinho essa discussão aí, porque nesse nosso primeiro semestre, até a segunda greve geral, que foi um momento mais fraco, e por fim até a votação da permanência ou não do Temer, da abertura da investigação dele, nós tivemos um primeiro semestre de lutas muito importantes. Tivemos assim, o maior 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que já houve na história do Brasil. Tivemos uma greve geral que, se não foi a maior da história do Brasil, a de 28 de abril, foi também uma greve geral importante. Parou muita coisa. Foi mesmo, eles dizem que foi, quer dizer, eu acho que foi, mas vamos dizer assim, é uma coisa importante. Quem estava aí, quem foi à rua, né, viu que foi. Em seguida, teve aquele Ocupar Brasília, que juntou 200 mil pessoas na capital federal. Digamos que não foram 200, que foram 100. Foi importante, foi tão importante que chamaram o exército, que teve tiros. No dia que o presidente Lula foi para Curitiba, teve uma manifestação inédita. 50 mil pessoas se mudaram para Curitiba para ver o presidente falando. Ou seja, então nós tivemos, assim, aquilo que corretamente falou, não houve em 2016, em 2017 aconteceu uma coisa, um primeiro semestre de mobilizações importantes. A partir de um certo momento aí que eu queria que a gente discutisse aqui, ocorre um esvaziamento, que agora a gente está vendo, quer dizer, agora está vendo. Não foi ninguém. No Congresso tinha uma pessoa protestando contra o Temer no dia que se discutiu a renúncia do Temer. Aprovaram ou não a investigação do Temer. Hoje as ruas estão, como a gente fala, vazias, ou não estão vazias, enfim. O que aconteceu? Como é que a gente pode explicar? Porque, na minha opinião, tem um papel que a gente precisa levar aí. O jogo das lideranças, que foi até um certo momento, e que eu acho que depois elas foram seduzidas pelo canto de sereia, eu vou falar bem assim, que é para falar assim, de que era se derrubar o Temer, estava no papo. Estava no papo, ia ser fácil, até porque a Globo parecia contra o Temer. Estava até se colocando contra o Temer. E aí ficou aquela coisa assim, as pessoas foram para uma luta que não era delas, esquecendo, essa é a minha opinião, aquilo que seria a reforma trabalhista. E agora que a grande batalha agora, que eu quero saber agora, o que vai acontecer com a reforma da Previdência. Vai ficar no mesmo jeito. Mas a ocupação de Brasília foi uma grande manifestação contra as reformas. Contra as reformas, uma grande manifestação contra a reforma trabalhista. Não foi suficiente para mudar o placar, mas foi uma manifestação importante, também foi uma coisa importante, né? Então, a gente não está sendo um pouco assim, claro que tem que fazer, não tem um outro elemento da conjuntura que mudou muito, uma armadilha que a conjuntura fez. Queria só completar, existe um elemento de falta de esperança, porque assim, o Temer, ele é o primeiro presidente denunciado da história do país, né, no exercício do cargo. Se ele sair, quem assume é o presidente da Câmara, que também é investigado. Existe essa coisa, esse sentimento de que adianta tirar se as reformas vão continuar com mais se ele também é investigado. Vamos esperar 2018. Eu acredito que não seja essa questão de fundo. Para mim, a questão de fundo é a questão da liderança e dos aparatos que fazem política. Porque as massas, elas não vão para a rua espontaneamente. Não vão. Existe uma organização. Então, veja o seguinte, no processo de julgamento lá da chapa Dilma Temer, ali as pessoas até torciam para que o Temer fosse absolvido, junto com a Dilma. Imagina, então torciam para uma solução de atalho judiciário, né? No dia da votação da reforma trabalhista no Senado, ninguém se mobilizou. E veja que essa reforma trabalhista, ela não foi uma votação qualquer, ela foi uma votação que desmanchou aquilo que foi construído na década de 30, 40. Então são décadas e décadas de construção de direitos
que foram destruídas. Direitos que foram destruídos. A CUT organizou manifestação. Mas no dia da votação do Senado... Fotos dos senadores... mas não houve, quer dizer, eu vejo o seguinte, onde é que estava o Wagner Freitas naquele dia? Ele estava comandando rebeliões nas ruas? Não, ele estava dentro do plenário do Senado. Para mim, isso é simbólico. Você acha que ele devia estar nas ruas? Devia estar na rua cercando o Congresso, com milhares de manifestantes. Cercando o Senado, mas ele estava dentro do plenário do Senado. Então, querendo entrar no plenário, estava dentro do Senado. Isso é muito simbólico. Onde é que está o povo? Onde é que estão os líderes do povo? Onde é que estão os líderes dos trabalhadores? É essa questão que tem que ser colocada. O PT quer realmente tirar o Temer? No meu ponto de vista, não. Quer dizer, por quê? Porque o PT pensa numa estratégia que é mais ou menos o seguinte. E aí, o próprio setores do PSDB, como Alckmin, tenha mais ou menos o mesmo raciocínio, que é o seguinte, quer dizer, tirar o Temer pode, de certa forma, viabilizar o Maia. Não, levaria o Maia à presidência. Mas viabilizar como candidato. Vendo como um possível candidato, como um possível concorrente. E nesse sentido, quer dizer, o que é melhor para o PT, no raciocínio do PT, não do meu? Eu discordo desse raciocínio. É melhor deixar o Temer sangrando até o fim, que o Lula, um outro candidato de esquerda, uma frente de esquerda, teria mais chance de vencer. Eu acho que é um raciocínio equivocado, porque, em primeiro lugar, você tem que colocar os interesses do povo acima dos interesses do partido e da liderança. E qual que é o interesse do povo? É tirar o Temer, acabar com esse governo corrupto, acabar com esse governo criminoso que foi fruto de um golpe, que é ilegítimo, que é uma vergonha mundial ter um presidente como o Temer. Então, esse é o interesse maior do povo. E dar como favas contadas que um Temer sangrando até 2018 significa quase que automaticamente uma vitória do PT ou do Lula, se ele puder ser candidato, para mim é construir um caminho da derrota e um caminho da tragédia. E o que o senhor acha de 2018? O Lula é líder nas pesquisas, tem 30% de intenção de voto, que é um percentual alto, mas ele tem muita rejeição também, né? 45%, sim. Que em tese não permitiria ele crescer, né? Segundo esses números. Como que a gente pode ler isso? O que prevalece? Bom, o Lula realmente é isso que você colocou, mas eu acho que a eleição de 2018 ela é uma eleição muito perigosa. Ela é, em primeiro lugar, muito indefinida. E se eu sempre penso as eleições em termos de leituras de conjunturas. E o que a conjuntura de 2018 ela nos indica? Ela é um quadro com alguma semelhança a 1989, mas também com muitas diferenças, porque o processo político está muito radicalizado. Então, aquele candidato que vier encarnar a ideia de mudança, para mim, ele tende a vencer as eleições. Não é por acaso que nós vemos uma consolidação aí a cada dia que passa do Bolsonaro. Nem o Bolsonaro e nem o Dória podem ser subestimados. O Dória, evidentemente, que está havendo uma pressão de fora para dentro do PSDB, e ele já, a traição que ele está cometendo ao Alckmin, ela já é explícita, né? Então ele vai dar um jeito de ser candidato, não sei se impondo ao PSDB ou saindo do PSDB, né? Mas para mim tudo indica que ele vai ser candidato. E eu acho que ele é um candidato mais perigoso do que o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é expressão de um desencanto, né? De uma descrença e da atomização da sociedade. A sociedade está completamente atomizada, até foi isso que eu coloquei nesse último artigo, lendo um pouco a Hannah Arendt, né? Como é que aqueles momentos em que crescem as figuras nazistas, fascistas, autoritárias, autocráticas, como é que estão as massas? Existe a descrença, existe a atomização e existe e esses líderes, eles têm uma capacidade de criar fantasias mentirosas. Por exemplo,
nesse primeiro momento, o maior mentiroso é o Dória. Ele criou a fantasia do empresário gestor. E do apolítico, quer dizer. Mas o empresário, assim como no nazismo ou no stalinismo se acreditava que o cientificismo era uma grande verdade e estaria à disposição daqueles líderes para remediar as sociedades, o Dória, ele quer fazer crer que o empresário gestor, ele é a solução para os problemas do país. Então ele vende essa mentira. E as pessoas desesperançadas, desacreditadas dos partidos que estão aí, desacreditadas do sistema que está aí, elas precisam acreditar em alguma coisa. Então, o cara lá que era relativamente pobre, tem uma fortuna de 200 milhões, tem um jatinho, se relaciona com os empresários em países de todo o mundo, as pessoas acreditam nessa fantasia. E a esquerda, do meu ponto de vista, ela é incapaz de vender uma nova esperança. Ela é incapaz de vender uma nova esperança. Por quê? Porque a esquerda, em primeiro lugar, ela deveria advertir mais, aquele jogo da advertência e da promessa, que é muito bem feita pelo profeta Jeremias na Bíblia. Eu sempre falo sobre isso. Quer dizer, a esquerda deveria dar mais ênfase, talvez, na advertência e mostrar o que significa o país, para o povo, o que significa o país ter tomado os rumos que ele tomou. O que significa um Dória? Quais são os riscos de um Dória? Do meu ponto de vista, a esquerda não sabe fazer isso. Eu gostaria só de retomar um pouco uma coisa que eu acho que é a coisa que todos nós damos como um fato resolvido, que é a seguinte, quer dizer, uma análise que frequente, que o senhor repete, mas é uma análise que está aí, que faz muito sentido, não estou dizendo nem que eu sei que está... que é a discussão de que interessa a muita gente, inclusive ao Partido dos Trabalhadores, deixar o Temer sangrar, né? E a minha pergunta, é uma pergunta absolutamente que é a seguinte: será que é fácil derrubar um presidente no nosso sistema, pelas exigências legais? Se a gente for lembrar, a gente vai lembrar o seguinte: fora a força militar de 64, e fora uma conspiração que ela não era militar na aparência, mas ela tinha um poder semelhante à aparência. Foi a conspiração que derrubou a Dilma, né? Foi uma articulação internacional, uma articulação que ganhou uma dimensão muito grande. Já foram dois, né? Já caíram mais dois, mas nenhum pelo braço, pela ação do povo. Mudar qualquer regra política que envolve o poder no sentido do povo sempre foi, eu não lembro disso. A nossa história não tem isso. A nossa história são acordos de elite que produzem mudanças que são mais ou menos benéficas. Não foram as massas. Não foram. Eu não quero. Sabe uma coisa assim? Se você for pensar, a campanha das diretas, em 84, que foi, segundo muitas pessoas, então, o maior movimento popular da história do Brasil, ela foi derrotada. Foi derrotada. Então, eu vou dizer assim, eu não sei se a situação que está havendo, isso você falou de desencanto, que eu acho que assim, as lideranças, os quadros intermediários, aquelas pessoas que fazem o humor do povo andar, tal e tal, né? Começa a ver que a ideia de fora Temer, que foi a bandeira imediata, assim que ele tomou posse, fora Temer e diretas artes, todo mundo gritou isso, né? Nesses últimos meses, todo mundo foi para a rua, ficou difícil. E teve divisão interna, teve comício que só podia ter artista, não podia. Ou seja, eu acho assim que a questão de que as massas, o povo, na sua ação direta, consegue definir um Estado no Brasil é muito mais complexa do que a gente se disse, que a gente costuma pensar. Sabe, hoje as pessoas falam assim, não, quando o Temer ficou, a Patrícia Pilar escreveu um negócio assim, ficou porque a maioria dos brasileiros é conivente com a corrupção. Eu adoro a Patrícia Pilar, eu respeito muito, mas essa análise dela, para mim, é inaceitável, porque é completamente absurda. Pressupõe como se o povo estivesse autorizando, sendo conivente, e não é, ele é apenas impotente. Nós temos um problema, que nós temos um Estado que ele é fechado para a ação do povo. Eu queria só comentar um pouco, só para dizer o seguinte, de repente,
precisamos de quase uma insurreição popular para tirar um governo, mesmo que seja um governo com 5% de aprovação popular. E o senhor vê essa possibilidade? Não vejo. Pois é, uma possibilidade... Acontece o seguinte, é aquilo que eu falei antes, o conceito que eu uso, o conceito de bestialização do povo. Esse conceito não foi inventado por mim, na verdade. Aristides Lobo, né, Aristides Lobo, na proclamação da República, né? Mas o povo brasileiro sempre foi bestializado, quer dizer, e eu associo esse conceito com outro conceito republicano do Maquiavel, que é o chamado terror fundante. O conceito de terror fundante, ele apavora algumas pessoas, mas é mais ou menos o seguinte, ele não é só do Maquiavel, evidentemente que ele está inserido no contexto de uma teoria republicana, e ele diz mais ou menos o seguinte: quando um Estado, quando uma nação, quando uma república é mal fundada, ela vai permanecer séculos tateando no escuro para encontrar um caminho e não consegue. Qual que foi o momento da nossa fundação? Na verdade, tivemos dois momentos da fundação. Em primeiro lugar, a independência, que foi feita pelo filho do monarca. Um acordo de elite, né? O acordo imperial, porque inclusive na época, não me lembro quem escreveu, dizendo o seguinte: Portugal não perdeu uma colônia, ele ganhou um império. Alguns dos, né? Alguns dos que... Exatamente. E a República, ela foi proclamada por uma marcha militar, liderada por um marechal monarquista, posto doente sobre um cavalo, e tem essa famosa frase do Aristides Lobo, que o povo bestializado não olhava aquilo sem entender o que estava acontecendo. Na Revolução de 30 tivemos um momento de uma certa ruptura maior, ali então foi criado, o Getúlio Vargas teve condição de criar o Estado brasileiro moderno. Agora veja o seguinte, quer dizer, 64 um golpe contra o povo, campanha das diretas, você tem razão, derrotada, vitória do Lula, governos de conciliação, onde era a política do ganha-ganha, muito bem descrita pelo André Singer, impeachment, golpe contra Dilma, nova bestialização do povo. Então, é aquilo que eu falei antes, o povo no Brasil é impotente. E aí, por que tem uma história do terror fundante? Quer dizer, a história do terror fundante é que, num determinado momento qualquer, você tem que cortar a cabeça dos malvados. No Brasil, nunca cortamos a cabeça dos malvados, não cortamos a cabeça dos portugueses, não cortamos a cabeça dos monarquistas, não cortamos em 30 a cabeça da elite paulista branca. Na campanha das diretas, perdoamos os militares e não fizemos a ruptura. E não fizemos nenhuma ruptura. Transição e conciliação. Essa é a história do Brasil. Por isso que a história do Brasil é uma história da conciliação e da conciliação das elites e da bestialização do povo. Então, a esquerda, ela tem que recomeçar. Se ela quiser dar potência para o povo, ela tem que recomeçar e construir um outro caminho. Porque esse que ela seguiu não deu certo. Quer dizer, nós, a esquerda, os progressistas, os democratas, são historicamente derrotados no Brasil. E eu apresento apenas 2 indicadores, para não apresentar outros, para mostrar como eles são historicamente derrotados. Em primeiro lugar, um dos países mais desiguais do mundo. Quer dizer, se a esquerda, os progressistas e os democratas fossem vitoriosos, essa desigualdade ela seria bem menor. Segundo lugar, o país mais violento do mundo. E as vítimas da violência são os pobres, é o povo. Quer dizer, nós temos uma dívida com a escravidão. A nossa sociedade, ela tem uma mentalidade escravocrata, gente. Sem dúvida. Existe uma escravidão institucionalizada. Então, eu acho assim que direitos se conquistam na rua, não se conquistam elegendo apenas governo. Temos que lutar para eleger governos. Eu acho que a esquerda tem que dar mais ênfase aos legislativos e talvez menos aos executivos, não que não tenha que dar ênfase, mas se mostrou que se você chega lá e cai fora da linha, eles te dão um golpe. Quer dizer, é feito um novo acordo pelas elites. Evidentemente que eu entendo que o PT e a Dilma contribuíram muito para que esse golpe fosse dado, porque eles tinham, em primeiro lugar, não se prepararam. No alto da sua arrogância, eles deixaram de lidar com a noção amigo e inimigo.
quem faz política nunca pode deixar de lidar com essa noção amigo-inimigo, porque você tem inimigos. E o golpe foi uma demonstração clara de que tinha inimigos dentro do palácio, dentro dos ministérios. Saíram dos ministérios para votar no impeachment, vários ministros. Quer dizer, o que é isso? É uma perda completa de noção. Durante o PT e a Dilma nunca acreditavam que eles dessem o golpe. Essa que é a verdade. 2 ou 3 dias antes do impeachment, da votação do 17 de abril, eu me lembro que havia uma avaliação de que eles iam ganhar por 200 e tantos votos. Quer dizer, é uma verdadeira loucura. Qualquer analista minimamente arguto que olhasse o cenário saberia que aquele processo ia ser aprovado na Câmara. Então, foi também uma história do desastre na condução do poder, esse processo que levou à derrubada da Dilma. Agora, uma parcela da população gostaria de ver uma renovação na política, né? Esse fim de semana, a presidente deposta Dilma Rousseff deu uma entrevista para a BBC e ela comentou que o novo não necessariamente é a solução para o Brasil, né? E falou assim de um risco do novo. Por exemplo, a gente pode ter um novo Hitler. E como que o senhor vê isso? Assim, porque se o novo é difícil de entrar, mas aí a gente vai ficar com os velhos e a mesma forma de fazer política de sempre, qual é a menos pior solução disso? E qual o caminho? Então, eu tenho dito que essa crise é uma crise de longa duração. Eu acho que nós não vamos ter um Hitler, evidentemente, né? Mas podemos ter um novo complicado, um novo como o Bolsonaro, um novo como o Dória, sei lá, mas quem que possa surgir como um candidato empresário aí que possa se catapultar e se viabilizar num momento de crise, de desesperança. Então, não necessariamente o novo é solução. Qual que é o meu ponto de vista assim, para 2018? Quer dizer, formar uma frente progressista, uma frente democrática progressista, que abranja desde lá do PDT, setores do PSB. Mas com sangue novo? Pode ser com um sangue novo ou não. Para mim importa que se discuta um programa que aponte um novo caminho para o Brasil, que aponte um caminho estratégico, porque o que não está se discutindo nesse momento no Brasil é programa. Quer dizer, o Lula vai ser candidato com qual programa? Só pela figura do Lula? Para mim pode ser o Lula, pode ser o Ciro, pode ser o Haddad, mas o mais importante é que haja uma unidade, porque a fragmentação favorece eles, favorece aqueles que deram o golpe, favorecem aventureiros do tipo Bolsonaro e Dória, e desconstitui e despotencializa um campo de centro-esquerda. Mas, aparentemente, é difícil construir. Claro, tem havido conversas, setores do PSOL têm sentado junto com setores do PT, com setores do PCdoB, com setores do PDT também. Então, eu acho que o alerta que tem que ser feito é para a gravidade do momento histórico do Brasil. E muitas vezes as lideranças de esquerda não têm consciência da gravidade. Quer dizer, elas ficam no alto das suas verdades, no alto do seu ufanismo, no alto da sua arrogância, e não percebem que, quer dizer, que em termos de direitos nós estamos indo para trás. Isso que eu gostaria de perguntar ao senhor, quando ele fala em programa, tem uma discussão que parece muito abstrata, mas talvez ela seja muito mais concreta. O que eu penso hoje qual que seria o programa para essa eleição? No fundo, é um programa de reversão da reversão. Reconstrução de um país que está sendo destruído. Que esse é um programa que, na minha opinião, assim, uniria, seria um primeiro recomeço de um país que realmente está sendo transformado numa colônia. Podemos dar o nome que quiser, mas isso aqui está virando o banheiro de uma colônia. Vamos falar assim, mas é isso que estão virando. Né? O senhor concorda com isso? É meio isso? Em torno disso que seria... Porque a discussão, eu concordo, a discussão é de programa, é o que fazer, não é só ter o com quem fazer, porque tem uma incerteza aí, né? Mas o programa seria em torno disso? Eu entendo que existem 2 pontos centrais articuladores, 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, que eles se articulam entre si. Em primeiro lugar, eu entendo que nenhum país vai para lugar nenhum se ele não se der aquilo que eu chamo de comunidade de destino, ou aquilo que os americanos se deram como destino manifesto.
O Brasil, na sua história, ele nunca cedeu um destino. Você pode ler toda a história do Brasil, nunca houve um consenso mínimo em torno de uma ideia de país, para onde vamos, onde queremos chegar. Então, e hoje, para você se dar essa ideia de país, você tem que olhar o mundo, tem que olhar a globalização. E você tem que se perguntar qual é o lugar do Brasil no mundo e qual é o lugar do Brasil na globalização. Se essa pergunta não for respondida, nós não seremos capazes de construir um programa. Segunda questão, desarticular as estruturas da desigualdade social e econômica. Quer dizer, se nós não fizermos um conjunto de reformas, e o programa teria que dizer quais são essas reformas, como a reforma da educação, a reforma tributária e assim por diante, se nós não desarticularmos as estruturas da desigualdade, que estão ali há muito tempo, o Brasil nunca será uma democracia digna desse nome, porque a democracia, ela é igualdade e direitos. Então, a segunda grande questão é como você constitui um Estado social, um país social, como você garante direitos e como você constrói a igualdade. E a terceira grande questão, digamos assim, ela diz respeito um pouco aos meios, se bem que também ela é fim, é o problema da educação e da ciência e da tecnologia. Nós nunca vamos ser um país autônomo, quer dizer, se nós não investirmos muito em educação, ciência e tecnologia. Quer dizer, isso vai, porque hoje se fala muito em soberania de uma população, soberania de uma comunidade e até soberania do indivíduo. O capital intangível hoje ele é muito mais capaz de produzir emancipação, renda e riqueza do capital tangível. Então, eu entendo que não adianta o Brasil fazer um pouco o que a Dilma fez, em parte o que o Lula fez, escolher os campeões nacionais e dar o dinheiro do BNDES para eles. Não é por aí. Veja o que é a JBS, né? Os batistas, quer dizer, eles quebraram quantos frigoríficos? Isso é bom para o Brasil? Não é. Só para os batistas, que são criminosos, corruptos e assim por diante, se tornarem uma potência mundial, agora meio que transferida para os Estados Unidos, não é por aí. Quer dizer, se tivesse frigoríficos concorrentes, a qualidade da carne brasileira seria melhor. E o processo não teria sido tão danoso como ele foi para com o dinheiro público. Então, tem que criar uma outra lógica, uma outra visão, e abandonar essa ideia de que nós temos que escolher campeões nacionais, dar-lhe dinheiro e depois ainda esse pessoal é corrupto e termina até delatando quem dá dinheiro para eles. Inclusive, falando em JBS, queria que o senhor comentasse um pouco a Operação Lava Jato, que o Brasil, em qualquer lugar do mundo, claro, é extremamente necessário o combate à corrupção, né? Que o Brasil é um país que a gente tem visto muitas denúncias de corrupção, e o brasileiro está muito cansado disso. Mas aí vem uma operação que deixa desconfiança, né? Inclinada, usada politicamente de alguma forma. Como combater a corrupção de uma forma completamente imparcial? E como o senhor vê a Lava Jato também? Bom, eu acho que a Lava Jato ela tem duas faces paradoxais e contraditórias. A primeira face é que ela é uma operação necessária para combater a corrupção, porque os níveis de corrupção no Brasil sempre foram muito altos e ninguém nunca enfrentou a corrupção de frente na história. Foram, né? É importante ter essa noção, né? Exatamente, sempre foram muito, muito altos e ninguém nunca tinha enfrentado a corrupção tal como ela enfrentou. De prisão de políticos, exatamente, de empresários e assim por diante. Então, nesse sentido, ela cumpre um papel histórico muito importante. Por outro lado, a Lava Jato, ela se perdeu. Ela se perdeu nas parcialidades, na ação persecutória do Moro e de procuradores contra o Lula. Acha que é claramente uma ação persecutória? Sem dúvida nenhuma. Ali, o Moro sempre agiu politicamente em todo o processo. Inclusive, ele foi copartíssimo do processo do golpe. Para mim, não tem dúvida. Quando ele divulga os grampos lá, é um golpe. É um golpe. Está começando ali o golpe, pedindo a posse de um ministro.
a revelia da lei, né? Então ele foi copartícipe do golpe. Então o Moro, é vergonhosa a atuação dele. Quer dizer, quantas vezes ele foi pego se confraternizando com o Dória, com o Aécio Neves, com o próprio Temer, e assim por diante. Um juiz sério, mesmo na Itália, em qualquer país minimamente democrático, nunca teria esse tipo de conduta. E ele foi parcial, por exemplo, outro tipo de parcialidade comprovado. Quando ele interrogou Cunha, o Cunha fez uma série de perguntas dirigidas ao Temer como testemunha de defesa. E o Moro tirou todas aquelas perguntas que poderiam complicar a vida do Temer de forma absolutamente discricionária e protetora do Temer. Nesse sentido, o Moro protegeu um criminoso. O argumento dele foi que era uma ameaça. Um constrangimento e uma ameaça. Quer dizer, depois a delação da JBS comprovou que as perguntas do Cunha tinham toda a pertinência. Faziam sentido. Faziam todo o sentido. Então, por aí você vê toda a parcialidade do Moro. De procuradores, aquele famoso PowerPoint lá do Dallagnol. Então, nesse sentido, eu acho que a Lava Jato prestou um desserviço ao país, porque ela se meteu numa empreitada persecutória, numa empreitada anti-Constituição e numa empreitada anti-republicana pela sua parcialidade. E veja que tanto o Temer e principalmente o Aécio Neves, ele é sistematicamente protegido pelos procuradores, pelo judiciário, pelo Gilmar Mendes e assim por diante. O Gilmar Mendes, na semana passada, ele falou que no Brasil ninguém obedece à lei. O primeiro cara a não obedecer à lei é ele, o Gilmar Mendes, que na verdade ele é um estafeta do Temer. Ele é um assessor do Temer, ele é o menino de recado do Temer e do Aécio Neves. Ele se esconde para dar, na calada da noite, no subterfúgio da noite, ele dá assessoria ao Temer, a quem ele incumbe a ele julgar. É uma competência dele julgar. Como é que o país aceita isso? Um país que tem isso, ele tem as suas instituições destroçadas. Um país que tem isso não é uma democracia, e um país que tem isso não é uma república. Eu queria saber, assim, um debate que surge aí, que está aí aparecendo, eu queria saber como é que o senhor, com a sua experiência, seu conhecimento de história, da política e tudo isso, como é que o senhor vê a ideia de fazer uma constituinte? Porque o país as instituições estão esfrangalhadas. O Congresso, desculpe, tá aquilo que a gente falou, os partidos são aquilo que a gente falou, o Estado também é aquilo que a gente falou. Como é que o senhor vê a ideia de uma constituinte? Eu vejo com simpatia. Eu acho que o Brasil precisa ser reconstruído. Agora tem que ser uma constituinte exclusiva. Diga como é que o senhor vê mesmo? Quer dizer, o que é uma constituinte exclusiva? Uma constituinte exclusiva, ela é feita unicamente para fazer a constituinte, e depois ela não tem mais nenhuma função parlamentar. Exatamente. Por exemplo, a nossa soberana exclusiva, a nossa não foi. Exatamente. Não foi. E depois eu entendo que a Constituição aprovada por essa Constituinte, ela tem que ser submetida a um referendo popular, para dar voz ao povo, para que... Veja o seguinte, que se a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do país independente, ela foi otorgada pelo Dom Pedro I. Quer dizer, nós nunca tivemos um momento em que o povo teve um papel fundante da nação. Então, nos Estados Unidos, quando foi feita a Constituição, ela foi feita pela Convenção de Virgínia, por 55 delegados dos 13 estados, e depois se exigiu que ela fosse aprovada dos 13 estados, que houvessem convenções específicas, chamando o povo de todos os estados para referendá-la, e para que ela pudesse valer, ela tinha que ser aprovada no mínimo em 9 estados. Em 9 estados de 13 Quer dizer, não se exigia que fosse aprovação unânime, porque isso pode não acontecer. E aí você não vai começar do zero, né? Exatamente, mas você tem que ter, tem que ouvir o povo. E os pais fundadores dos Estados Unidos disseram, olha, a nossa Constituição jamais será uma Constituição se o povo não decidir sobre ela. Tanto é que a Constituição norte-americana começa, nós, o povo dos Estados Unidos. A nossa Constituição, o povo nunca participou. Então, eu entendo que tem que ser convocada uma constituinte soberana e exclusiva
inclusive com pessoas da sociedade civil podendo ser candidatas, e que depois se submeta essa constituinte ao referendo do povo, refundando o país. Sem isso, eu entendo que a legitimidade de qualquer Constituição é manca. Só para esclarecer bem o nosso... Porque em 2013 falou-se em Constituição exclusiva, e era exclusiva para fazer uma reforma política. Você não falou, não. É uma Constituição exclusiva assim, abre, faz, proclama e fecha. E acaba. Ao contrário da nossa, que foi com o Congresso Constituinte. Eles teve aquele exatamente. E depois ela não foi submetida a nenhum aval do povo. Quer dizer, mais uma vez o povo é feito. Não, e o presidente usou instrumentos que interessavam ao governo, como, por exemplo, a prolongação do seu mandato, para interferir na Constituinte. Exatamente. Ficou uma coisa, assim, ficou aquela coisa de... Em 1996, o Fernando Henrique Cardoso deu um golpe. Quer dizer, agora querem dar... Veja o seguinte, como não temos uma solidez institucional. Quer dizer, então, foi feito um plebiscito para decidir sobre o sistema de governo. Tudo bem, presidencialismo. Agora, porque as elites estão em desarranjo com o risco de perder, querem fazer o parlamentarismo para salvar as elites e salvar o mandato de criminosos. Sem o aval do povo. Sem aval do povo. E também porque a reeleição ela se tornou disfuncional, também querem terminar com a reeleição. Eu entendo que a reeleição tem que permanecer. Você não pode trocar de instituição como se você troca de cabeça. Explicasse isso, explicasse o parlamentarismo. Por que o senhor é contra um e a favor de outro? E também acrescenta aí, qual que é a sua opinião sobre o distritão que está sendo votado? Bom, sobre o parlamentarismo, veja o seguinte, quer dizer, você não, quando você for fazer uma instituição, ou aprovar até mesmo uma Constituição, você não pode desprezar a história do país. E a história do país é uma história de presidencialismo. Tivemos 2 plebiscitos onde a vontade do povo foi manifesta no sentido de querer esse sistema. Num país grande como o Brasil, num país plural como o Brasil, num país multifacetado como o Brasil, e num país que tem um sistema partidário completamente desarranjado como o país, como o Brasil, fazer o parlamentarismo significaria instituir um regime que vive em crise permanente. A cada 5, 6 meses teríamos um novo governo. E uma república, se ela é bem fundada, como foi bem fundada a República Norte-Americana, ela tem que ter uma solidez das instituições. Ela tem que ter perdurabilidade no tempo. Senão você não vai para lugar nenhum. Esse que é o fato. Introduzir o parlamentarismo no Brasil nessas condições é um crime contra o povo. Mas desculpa, o presidencialismo de coalizão também está numa crise absurda. Ele está numa crise absurda, evidentemente, mas aí você teria exatamente uma reforma constituinte, porque você tem o jogo, o chamado jogo de poderes executivo, legislativo e judiciário desarranjado. Nós não temos aqui um verdadeiro equilíbrio, pesos e contrapesos, como existe, por exemplo, no sistema presidencial norte-americano. Então nós teríamos que reconstruí-lo na nossa república como uma constituinte. Eu entendo que... Quer dizer, você tem um novo jogo de partidos. Exatamente. Você tem um jogo que apenas troca de favor. Você institui um partido para atender uma religião, para atender uma família e assim por diante, compra e vende partido. Isso não é democracia, gente. Não é nem democracia nem república. Então, fazer o parlamentarismo, do meu ponto de vista, é um golpe para estreitar ainda mais aquilo que eu chamo a voz débil do povo. A voz débil do povo. Exatamente. E, em segundo lugar, por que continuar com a reeleição? Porque a reeleição ela foi feita ela tem 20 anos. Foi feita em 1996, quer dizer, tem 21 anos. Ela, para você experimentar se uma instituição é boa ou não, tem que deixar que ela funcione no tempo. E do meu ponto de vista, a reeleição ela trouxe alguns benefícios. Por exemplo, eu acho que os executivos eles têm sido mais responsáveis do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das políticas públicas e assim por diante. Claro que nós temos agora um paradoxo, porque foi feita uma enorme crise que quebrou o país do ponto de vista fiscal e assim por diante, mas em parte pelos erros cometidos pela Dilma e em parte principalmente pela
guerra que se travou no processo do golpe impeachment, porque sem essa guerra, certamente o Brasil já teria saído dessa crise aqui, mesmo com a Dilma. Então, o senhor acha que a reeleição também tem um componente de soberania? Ou seja, se o povo quer reeleger um presidente, se ele está aprovando um presidente, exatamente, ele tem o direito de manter o sujeito. Mas eu penso que a reeleição precisa de ajustes, que deveria se proibir a reeleição da reeleição. Por exemplo, o Alckmin me parece que vai fazer 18 mandatos. Se não for para presidente, vai ser de novo, né? Então, não, ele não, agora não pode. Não, mas vai, dá um jeito, né? Mas, então, são 8 anos e ponto. Quer dizer, o prefeito, 8 anos e ponto. Ele pode ser... É como os Estados Unidos, 2 mandatos. Exatamente. 2 mandatos e ponto. Não dá para fazer uma pausa. Não dá para fazer voltar. mais. Não dá para fazer essa busca uma coisa recorrente e permanente ao longo da vida. Então, eu acho que a reeleição precisa de ajustes. E nesse sentido, eu acho que ela induz uma permanência maior do governante. Por exemplo, se você for ver no parlamentarismo, a Margaret Thatcher ficou 12, 13 anos no governo, o Tony Blair ficou mais ainda, outro tanto, e assim por diante. Então, proibir a reeleição no presidencialismo, do meu ponto de vista, é um erro enorme, até porque não se esgotou essa experiência da experimentação da reeleição no Brasil. E agora, os oportunistas de carreira, como é o PSDB como partido, que quer mudar as vestes de acordo com a festa e as conveniências, e não pensa no Brasil, quer dizer, não dá para aceitar esse tipo de coisa. E a outra questão que você perguntou era o voto do distritão. O distritão é um absurdo completo. Um absurdo completo porque ele falsifica completamente a representação do voto popular. O nosso sistema, veja, em primeiro lugar, eu entendo que não há nenhum sistema perfeito. Todos os sistemas são bons bons em termos, ou são menos ruins, se as pessoas forem sérias, honestas e capazes. Então, o sistema distrital misto funciona, o sistema distrital puro funciona e o sistema proporcional funciona, mas com outro tipo de mentalidade, com outro tipo de político, e assim por diante. E aí você vai ajustando através do tempo. Eu acho que o que nós podemos fazer agora, em vez de promover esse golpe, que é um outro golpe do povo, é uma bestialização do povo, porque aparentemente o povo pode concordar com o distritão, porque ele pensa o seguinte: olha, os mais votados foram os eleitos. Mas isso provoca uma distorção da soberania do povo. Por quê? Porque parte muito importante do povo, talvez a sua parcela majoritária, ela não esteja representada no Congresso, o mesmo tipo de programa, o mesmo tipo porque de ideia. Porque essa lista vai só pegar... Exatamente. Ela é uma lista vertical. E aí o que vai haver? Os partidos vão recorrer a artistas, a jogadores de futebol, a personalidades que nunca fizeram política e não entendem de política. E muitos votos são desperdiçados. Muitos votos são desperdiçados. Então, é uma degradação. Se jogasse no lixo, né? Exatamente. É uma degradação. Por isso que é um golpe contra a soberania do povo, porque votos serão perdidos, não levados em conta na proporção e assim por diante. Fora o fato de que você degrada ainda mais a política. Por quê? Porque você vai trazer elementos famosos de fora da política para dentro da política para eleger os deputados. Só que eles chegam lá, com exceção de um e outro, não saberão nem o que fazer. Então, é uma violência contra a democracia, uma violência contra a política. Professor, para encerrar, esse mês a gente vai fazer um ano que o Senado aprovou o impeachment, né, consolidando todo o processo e tirando... 30 de agosto, a votação. É 30 de agosto. O final. É o final. E aí foi quando a Dilma perdeu definitivamente o cargo. Ela já tinha sido afastada, mas perdeu totalmente, o processo foi concluído. E aí, desse tempo para cá, o Temer já estava na presidência, colocou em prática as reformas que ele tinha prometido, os benefícios, diversos benefícios começaram a ser restringidos, algumas já foram aprovadas. E ele foi alvo de denúncias gravíssimas de corrupção, né? E não caiu, ou seja, foi o primeiro presidente denunciado da história. Existe esperança, a curto prazo eu acredito que não, né? Mas existe esperança se a longo prazo, quanto tempo o senhor vê? Uma década no mínimo essa crise? É impossível prever, porque eu acho assim que nós temos uma carência enorme de material humano, uma carência enorme daquilo que a gente chama lideranças, né?
E eu penso que, mesmo que se ganhe as eleições de 2018, o tempo para a reconstrução do país ele é enorme. Tem dados econômicos aí que dizem que a renda per capita ela recuou muito, quer dizer, então, e fora a destruição que se cometeu na área da cultura, da ciência, da tecnologia, na educação, na saúde, na economia e assim por diante. Então, processos produtivos foram destruídos nesse curto espaço de tempo. Então, não dá para prever, porque veja o seguinte... Tempo vai ser toda essa revolução? Exatamente. E vamos supor que em 2019 o Brasil cresça 2%, 3%, 4%. Para mim, isso não vai resolver o problema. O Brasil tem que mudar de rumo. O Brasil tem que, para sair dessa crise, senão a gente vai ficar mais ou menos 8, 9, 10 anos mais ou menos bem e depois vem nova crise. Essa tem sido a história do Brasil. Então o Brasil tem que dar uma virada. E uma virada é buscar um outro rumo, é aquilo que eu falei antes. Qual é o nosso lugar no mundo? Qual é o lugar do Brasil no mundo? Para onde queremos ir? Que tipo de sociedade queremos ter? Tem que definir os fins. Depois de definidos os fins, você vai definir os meios. Quer dizer, você quer uma sociedade igualitária, justa, com saúde, educação, com investimento em ciência, tecnologia, e saber e conhecimento? Você quer isso? Então, quais são os meios? Quer dizer, então, se não houver um acordo, um acerto, uma construção dos fins, seja através do parlamento, mas principalmente através das lutas populares, nós não vamos nos dar um outro destino histórico. O Brasil chegou num ponto final. Ele tem que mudar de destino histórico. Para mim, superar a crise é mudar de destino histórico. Então, não dá para dizer quanto tempo isso vai levar, porque essa é uma jornada longa e é uma jornada que requer dos democratas, dos socialistas, das esquerdas, dos progressistas, dos movimentos sociais, um outro tipo de conduta, um outro tipo de construção. Então, só aí podemos falar em esperança de que, de fato, o Brasil vai encontrar um rumo histórico. Legal. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Boa tarde a todos. Obrigada pela audiência.